Salve, salve, nação tricolor, um forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal que ainda não é inscrito, ativa as notificações e para completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa falando de um dos concorrentes do Bahia na Série B de 2022. Isso mesmo, estamos falando do Vasco da Gama e a notícia do dia é que o Vasco formalizou finalmente aí a proposta da SAF para se transformar em SAF. Está aqui a dupla que provavelmente vai investir no Vasco e são responsáveis pelo fundo de investimento 777 Partners. O presidente do Vasco da Gama teria viajado para Miami e já retornado com uma proposta formalizada. Esse 777 Partners foi fundado em 2015 com sede em Miami, nos Estados Unidos. Comprou integralmente o Genoa e tem participação, ainda que minoritária, no Sevilha. A informação é de que eles vão investir cerca de 700 milhões na SAF ao longo dos próximos anos e vai lidar com o pagamento integral das dívidas do clube. Informação é de Rodrigo Capello, lá do Globo Esporte. E para completar, estaria aí um pré-acordo e a novidade é que desta feita seria cerca de 70% à venda, diferente de Botafogo e Cruzeiro, que foi cerca de 90%. Nesse aspecto é positivo, começa a diminuir, o Vasco vai buscar uma maior participação, inclusive dos sócios, mas é fato que está aí encaminhada a venda de mais um clube que há alguns anos passa por um desespero financeiro, não à toa parou na Série B. Dos ditos grandes, Cruzeiro, desespero financeiro, Botafogo, desespero financeiro e Vasco, desespero financeiro. Para eles, aparece como uma tábua de salvação e aí, claro, vai depender do contrato que vai ser firmado entre a empresa e o clube e se os sócios aprovarem, é mais um clube que vai se transformar em SAF no futebol brasileiro. Cabe ao Bahia estudar bastante, acompanhar e monitorar para não perder o bonde da história, pelo visto tem sido a tendência. Por outro lado, tudo que é feito de forma sodada, de forma desesperada, tem riscos maiores de eventual cilada. Então o Bahia tem que se preparar da seguinte forma: não pode perder o bonde da história, mas também não pode dar um passo em falso, porque algo de extrema responsabilidade envolve dezenas aí de anos, 50 a 100 anos de negociação, e isso, sem dúvida, seria uma transformação muito drástica na história de um clube. Outra informação é, na verdade, a informação trazida por Josa Novales, por falar em Vasco, né, acerca de um atleta que é equatoriano, tem apenas 22 anos e o Vasco trouxe por empréstimo em agosto de 2021, através ali do Independente Del Valle. Por outro lado, no Vasco não teve muita oportunidade, tem um contrato de empréstimo com o Vasco de um ano que está expirando agora em 31/7/2022 e estamos falando dele, John Sanchez, atacante equatoriano de 22 anos, como dito, tá ele aqui, chegou ao Vasco, teve pouquíssimas oportunidades. A gente vai trazer aqui a opinião de Josa Novales acerca deste jogador. Interessante falar de campo. Essa é uma dica bacana, porque trata-se de um atleta que veio para o Vasco da Gama e não foi bem recepcionado pelo Diniz. O Diniz fez tudo o que você pode imaginar de um técnico quando recebe um jogador jovem do exterior para o jogador não se adaptar, né? Então, não deram muita bola para ele. É um jogador que, quando ele sai do Equador, ele chora, né? Perguntaram por que você está chorando, porque eu vou para o Vasco da Gama. Então, um jogador desse deveria ter sido muito melhor recebido no Vasco. Não recebido lá no aeroporto buscar o jogador, não é isso. É ligar para o jogador. Tal. O Diniz ficou, por exemplo, o jogador ficou um mês lá, não era nem relacionado para banco de reservas, ninguém entendia nada. Perguntaram para o Diniz sobre isso e ele falou assim: olha, não conheço o jogador, estou conhecendo agora nos treinos. Porque quando eu era técnico, eu nunca tive a oportunidade de uma equipe minha jogar contra a equipe deles, o Del Valle. Então, eu nunca vi ele jogando. Então, eu estou conhecendo ele agora nos treinos, né? Então, o Diniz está falando daquele Del Valle que disputou muita coisa, disputou Supercopa, disputou Sul-Americana ganhando, disputou tal. Ele não estava vendo, não estava assistindo nada disso. Né? Então, ele não conhecia o jogador. E ele estava conhecendo nos treinos, segundo ele. Então, ele estava falando que o jogador precisava se adaptar melhor, só que ele não estava fazendo nada para o jogador se adaptar. Ele não levava o jogador para o jogo. Estranhamente, ele leva o jogador para um jogo, né, que o Vasco da Gama estava precisando da vitória a qualquer custo. O Vasco da Gama não consegue vencer. Aos 40 minutos do segundo tempo, o time precisando fazer gols, ele coloca o jogador do nada. Ele coloca o jogador. E aí o jogador quase não toca na bola, sai chorando de campo, porque frustrado e tal, porque achando que não tinha conseguido ajudar o Vasco. Né? Ninguém falou nada sobre isso, ninguém da comissão técnica foi ajudar o jogador, foi falar em nome do jogador, nada, ninguém falou nada. O jogador saiu chorando, por quê? Porque ele entrou naqueles últimos 5 minutos, jogado na pressão,
Ele não conseguiu, por exemplo, nem pegar, a bola nem passou por ele. Acho que foi o Guarani, é um jogo que o Vasco precisava ganhar. Ele entrou uns 40, quase 40 do segundo tempo para jogar, né? Do nada, sem nunca ter jogado nem alguns minutos, tal. E aí foi a primeira vez que ele estreou. E aí, aparentemente, aqui foi também a gente, né, para queimar o jogador. Claro que a gente não sabe disso, né? Mas foi muito estranho aquilo ali. Então, o jogador, até hoje, ele não é muito bem visto no Vasco. Para mim, é um jogador muito interessante. O Diniz falava naquela época sobre um jogador que ele gostava muito, que era o Marquinhos Gabriel. Que ele falava o seguinte: Marquinhos Gabriel é um bom jogador porque é um cara polivalente, que joga no meio de campo, pode jogar do lado, aqui do lado do outro, pode jogar aqui na frente, um pouco mais atrás e tal. Então, eu gosto de jogadores assim, né? E Marquinhos Gabriel, naquele Vasco, ele estava jogando, quando ele jogava em várias posições, em todas elas não estava jogando nada, né? Diga-se. E, curiosamente, esse jogador, ele é um jogador interessante, porque ele se notabiliza por ser um polivalente. Ele jogou no Del Valle de lateral direito, extremo direito, segundo atacante, meio campista perto da área e lado esquerdo do campo, como ala ou como extremo. Ele recebeu no Del Valle, ele vem de uma linhagem do Del Valle de gente que preparou o jogador para ter a polivalência. É um jogador interessante que está encostado aí no Vasco, acho que pelo menos por empréstimo, seria uma ótima opção. Eu perdi o nome, Josa, me desculpe. É John Jairo Sanches. Pronto, eu já anotei aqui, o Ita eu vi, tô anotando mesmo. É novinho, bem novinho. John Jairo Sanches, né? John Jairo Sanches. Ele pode jogar por um lado e pelo outro também, ele pode jogar de lateral, ele pode jogar de lateral esquerdo, lateral direito, e joga, hein? No Del Valle ele jogava em jogo grande, às vezes aparecia na lateral direito, jogava, às vezes aparecia na lateral esquerda, jogava, às vezes aparecia de extremo e também jogava bem. Em jogo grande ele entrava e era um jogador interessante. É um cara que tem apenas 22 anos, né, Josa? Só para 22 anos. Pra vocês terem uma ideia, lá no Del Valle por exemplo, tem aulas para os garotos sobre comportamento de jogador. E às vezes a professora lá, ela usava o Sanches como exemplo para a garotada de bom comportamento no Del Valle. O cara não tem problema nenhum, é extremamente educado, gentil, nunca vai para balada, não tem nada disso, né? Então é um garoto que precisa ser muito bem acolhido. Se ele chega no Bahia, por exemplo, o Guto coloca ele para jogar, ele vai bem, essa torcida abraça ele, já era. Vai virar um cracaço aí do futebol. É até bom pedir emprestado com um passe pré-fixado, que eu acho que pode dar certo o jogador aí, se o Bahia contratar. Tá aí. Cravou José Novales, trazendo aí a indicação de John Sanches, atacante equatoriano. Teve até passagem, inclusive, pela seleção de base do futebol do Equador, do futebol equatoriano. Enfim, são situações de atletas que estão no momento de decréscimo ali. Não foi, de repente, muito bem recepcionado e adaptado no Vasco. Não foi bem utilizado por Diniz e, de repente, no Bahia se reencontrava com o seu melhor futebol. Claro, 22 anos de formação. E a gente traz essas propostas porque são atletas que, de repente, têm um custo baixo de investimento e aí teriam uma margem de custo-benefício interessante. Vamos trazer aqui alguns lances dele para a gente ver um pouco do perfil desse atleta. Um atleta muito liso, muito rápido, tá aí de 1999, um atleta que tem ousadia, sabe encarar as linhas adversárias, foi campeão da Sul-Americana pelo Independente Del Valle, inclusive, como dito, apenas 22 anos, veio por empréstimo para o Vasco, e o Bahia de repente poderia tentar realmente, que o Jota falou, um empréstimo com passe estipulado. São essas oportunidades que de repente surgem e acaba sendo interessante porque o mercado brasileiro está muito inflacionado, e a gente tem trazido essas indicações do futebol sul-americano, de um dos maiores especialistas no futebol sul-americano, que é José Novales, para ver se o Bahia de repente pensa com carinho acerca dessas opções, porque o Bahia efetivamente precisa com muita urgência reforçar o seu elenco para a temporada. Tá aí, mais uma indicação aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários para a gente debater um pouco acerca desta informação e deixe plantando Bara e a gente segue adiante aqui. Qualquer novidade, a gente tá para você, Nação Tricolor. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima.